Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu quero partilhar com você sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho que Jesus envia os seus 12 discípulos para a missão. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. Então chamou os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai dali e sacodi o pó dos vossos pés, em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje eu quero meditar com você a missão dos discípulos. O ide que Jesus ordenou que os seus discípulos fossem. Jesus dá instruções aqui de como deve fazer. Leva somente uma sandália, uma vestimenta, não leva mochila, não leve nada, ou seja, não carregue nenhum peso. Vá de forma desapegada, vá de forma livre, espontânea. Você não precisa se preocupar com nada. Você não precisa se preocupar com o que há de comer, o que há de beber, com o que há de vestir, porque durante o caminho Deus providenciará tudo o que você precisa. E aqui está uma grande mensagem para mim e para você. Deus, Ele providenciará tudo enquanto você estiver caminhando no plano dEle, seguindo o plano dEle, rumo ao plano dEle. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Seja fiel nas pequenas coisas e tudo mais vos será acrescentado. Na primeira leitura de hoje, Davi instrui Salomão. E Davi diz assim, vou até pegar aqui, em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 4. Então o Senhor cumprirá a promessa que ele me fez, diz Davi, se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. Se eu e você tivermos uma boa conduta, se nós formos leais, fiéis a Deus, fiéis às pequenas coisas, Ele muito mais nos dará. Se nós formos leal diante dEle, caminhar com lealdade, fidelidade, com todo o coração e com toda a nossa alma, jamais te faltará coisa alguma. Aqui está um grande mistério, segredo, uma mensagem, um direcionamento, uma palavra de esperança para mim e para você. Se eu e você tivermos um bom comportamento, uma boa conduta, se nós formos fiéis a Ele, nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar na nossa vida. Tudo Ele nos dará. Tudo, nada vai faltar. E Jesus, Ele deu uma missão para os discípulos, para os apóstolos. Já estava chegando o tempo de começar o apostolado após a morte de Jesus.
São os 12 apóstolos. Ele dá uma missão para os 12. Ide, pregai o evangelho, expulsai espíritos imundos, curai enfermos e ungir eles com o óleo. Essa é a missão do discípulo. Essa é a missão do cristão. Essa é a sua missão. Se você que está me ouvindo aqui é cristão, se você segue a Jesus Cristo, essas são palavras dele, não são minhas palavras. Ele nos dá essa missão, ele nos dá autoridade. Ele nos dá autoridade. E eu quero retomar aqui, no versículo 4 de 1 Reis, capítulo 2. Olha o que Davi fala para Deus: se teus filhos conservarem. Davi está falando de todos os filhos de Deus. Você sabia que você é um filho, uma filha amada e amado de Deus? Você sabia que você é a imagem e a semelhança do Deus vivo, que você encontra na Eucaristia, que você encontra na Palavra de Deus e que você encontra em mim? Encontra em você, encontra nos seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor. Eu e você, nós somos a imagem e a semelhança deles. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos, essa é a nossa verdadeira identidade. Somos filhos, irmãos de Jesus. E sabe qual é a nossa missão? Sabe qual que é o nosso propósito? Lá em Gênesis 1, no mesmo versículo que diz que nós somos a sua imagem e semelhança, nós temos a autoridade de dominar sobre todas as espécies. A autoridade, o domínio, o poder está em nossas mãos. Claro, junto ao Espírito, que é o autor, o dono do poder. O poder não é humano, o poder é divino, o poder é espiritual. Essa força, esse poder vem do Espírito. O Salmo vai dizer muito isso em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11. A vós pertence a grandeza e o poder. O poder, a grandeza, a realeza, a unção vem de Deus. Só que Deus, ele habita em mim, habita em você. Nós somos a imagem e semelhança dele, e nós nascemos para governar, dominar sobre a terra, com autoridade de expulsar espíritos imundos, curar enfermos, ungir os eleitos de Deus. O que nos falta é estar posicionado com boa conduta, com uma conduta boa, com lealdade, com fidelidade a Deus. Se eu e você vivermos essas instruções que Davi deu a Salomão: seja corajoso, porta-te como um homem. Falando para Salomão, se fosse uma mulher, porta-te como uma mulher, com uma imagem e semelhança do Deus vivo que te criou. Deus fez homens e mulheres. Lá no versículo 27 de Gênesis: observa os preceitos do Senhor, andando em seus caminhos, observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, como está prescrito na lei de Moisés. Essas são instruções de Davi a Salomão, seu filho. E no versículo 4 ele pede que a promessa dele se cumpra se nós, os filhos e filhas de Deus, tivermos uma boa conduta, for leal, ser fiel a ele, permanecer no caminho dele. Se eu e você cumprirmos com os mandamentos, os ensinamentos, a direção de Deus, a direção da palavra de Deus, a direção dos profetas, dos reis que são levantados por Deus, eu e você vamos dominar sobre a terra, vamos governar sobre a terra, com justiça, santidade, com poder, com autoridade dada por Jesus Cristo, que nos dá autoridade de expulsar os espíritos imundos espalhados pelos ares. Quem são esses espíritos imundos? A fome, o ódio, a falta de perdão,
a falta de relacionamento, a traição, o adultério, entre tantos espíritos imundos que têm destruído as nossas famílias, o orgulho, a raiva e tantos espíritos imundos, as enfermidades como crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Jesus está nos dando autoridade no nome dele, como Filho de Deus, para curar os enfermos e profetizar no nome de Jesus a cura, a libertação. Talvez não seja a cura física, mas seja a cura da alma. As nossas almas precisam ser curadas e libertadas para que nós possamos ser quem nós nascemos para ser. Sendo quem nós nascemos para ser, nós vamos colocar fogo no mundo, fogo do Espírito Santo de Deus. O fogo de Deus se alastrará sobre a terra. E para isso acontecer, eu e você, cristão, precisamos estarmos nos posicionados para avançar o reino dele nessa terra. Amém? Deus seja louvado, que Deus abençoe demais a sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário aí, daquilo que Deus falou no seu coração, e até a próxima, se Deus quiser.